Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Esse é o texto do qual nós vamos conversar hoje. E antes de ler esse texto, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Já olhou se está inscrito? Clica no botão de se inscrever, deixa o seu like nessa transmissão e vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. É uma grande alegria, muita gratidão, é um presente estarmos juntos todos esses dias, todo esse tempo aqui, sempre comendo um pouquinho desse alimento espiritual que é a palavra, que não só não é um alimento não apenas saboroso, ele também nos sustenta, é altamente nutritivo para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida. Vamos para Provérbio 18:10? Diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte, e os justos correm para ela e estão seguros. Mais uma vez, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. É interessante pensar que Salomão ele é filho de um dos maiores poetas da história, o rei Davi. Davi ele não tem apenas uma sensibilidade, desculpa a redundância, sensibilidade para sentir, para perceber, para discernir, porque isso muitas pessoas têm. Mas, além disso, Davi também tem a capacidade de comunicar de forma poética, uma capacidade singular. Essa capacidade de Deus, que Deus deu a Davi, ela é tão marcante, no rei Davi, que muitas vezes a gente lê um salmo que foi escrito há milênios atrás e a gente consegue se enxergar naquele salmo. É como se Davi tivesse espionado a nossa vida e escrito aquela poesia, com o detalhe de que ele escreveu milênios antes de nós sequer nascermos. Por que isso acontece? Porque ele tem essa reunião de sensibilidade com a capacidade comunicativa através da poesia. Por exemplo, quando é que você gosta de uma música? Na maioria das vezes, para quem gosta da letra da música, tem gente que gosta só da parte instrumental, do som, da timbragem, mas quando você gosta da poesia da música, porque aquela poesia, ela de certa forma te representa, ela fala de algo da sua realidade, ela fala de algo que você deseja, ela fala de algo do seu passado. De certa forma, você se sente ali enredado por aquela poesia. E muitas vezes você escuta a mesma música, muitas vezes você escuta a mesma música por toda a sua vida, porque aquela poesia, ela tem um pouco a ver com você, tem um pouco a ver com sua personalidade. Agora eu te pergunto, como é que uma pessoa que nunca te viu, que nunca te conheceu, consegue escrever algo que tem tanto a ver com você? Percebe que é uma graça divina na vida do rei Davi e de tantos outros poetas pela história, mas Davi tem um filho, o filho Salomão, e Salomão ele tem também uma sabedoria singular. Agora, a transmissão de conhecimento de Salomão, a capacidade de comunicação de Salomão, ela não é tanto para a parte poética. Salomão ele tem uma coisa mais de conselho, de mentoria, né? A figura do sábio mesmo. Davi é mais a figura do guerreiro, do poeta, mas Salomão é do sábio. Aí você lê o livro de Provérbios, parece que em uma frase Salomão dá o famoso insight, né? Ele vira uma chave. Salomão seria aqueles caras que fazem um post assim com 3 dicas para fazer tal coisa bem na vida. Pá, pá, pá. Aí você fala assim, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, faz sentido. Ele tem uma capacidade de transmitir coisas profundas de modo simples, mas numa outra linguagem, que não a poética. Ele até tem traços poéticos, afinal de contas, é filho do rei Davi, certamente foi influenciado, ele viveu essa realidade de perto, mas a forma de comunicação dele é um pouco diferente. Porém, quando a gente vê aqui Provérbios 18:10, a gente vê um certo despertar, um certo um surgimento aqui de um traço de poesia. Tanto é que parece que esse versículo foi escrito pelo rei Davi, não é verdade? E se nós formos mergulhar nos Salmos, nós veremos que Davi fala isso nos Salmos e fala muitas outras coisas semelhantes. Então, parece que nesse momento, em Provérbios 18:10, Salomão ele deixa aflorar nele um quê poético para revelar realidades espirituais profundas. Inclusive, fica essa dica. Quero até abrir um parêntese aqui
para dizer o seguinte: algumas pessoas acham que quando o texto na Bíblia é poético, que ele não tem, não pode servir de base, não pode ser, sabe, instrumento de revelação. Pelo contrário, pelo contrário. Vários elementos poéticos do texto bíblico, eles servem como base de revelação e de discernimento para realidades espirituais profundas. Eu lembro que nós conversamos sobre isso numa série que fizemos aqui sobre o Salmo 91. Já tem até um tempo que a gente fez essa série, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás. Eu quero até repeti-la, atualizá-la, né? Trazer novos comentários, um novo olhar, acrescentar mais coisas. Já fazer isso depois da série Provérbios. Mas a gente vê lá que no Salmo 91 existe uma linguagem poética, adaptada à realidade da época, mas que traz evidências de uma realidade espiritual de todos os tempos. Então você lê o texto, interpreta o texto, contextualiza o texto e aplica para os seus dias atuais. Agora, para a gente entender o que está sendo falado aqui, o nome do Senhor é uma torre forte, o nome do Senhor é uma fortaleza. Para que serve uma fortaleza? E eu tenho minhas sinceras dúvidas se alguém aqui já esteve, de fato, numa fortaleza. Talvez você já tenha visto, já tenha ido numa fortaleza para fins turísticos. Santiago foi em tal cidade, e aí eu visitei determinada fortaleza. Não Fortaleza a cidade, né? A capital aí, opa, quase cai a câmera aqui. Fortaleza, a capital litorânea, que traz realmente muitas praias belas, enfim. Mas uma fortaleza naquela época, gente, era um diferencial militar muito grande. Muito grande. Eu recomendo, inclusive, que vocês possam ir no canal do canal da Aline. O nome do canal dela é Israel com Aline. Provavelmente vocês devem conhecê-la, tem muito material interessante por lá. E certa vez ela fez um vídeo mostrando justamente uma fortaleza de um determinado lugar. E ela ia percorrendo a fortaleza e falando: olha, essa fortaleza aqui, esse lugar servia para tal coisa, esse espaço, essa escada aqui servia. Olha, se o inimigo vier por lá, o pessoal escapa por cá, e assim, 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 assim. Então a fortaleza dava uma grande vantagem defensiva na guerra, uma grande vantagem defensiva numa batalha. Mal comparando, se você já assistiu o filme Senhor dos Anéis, já um pouco antigo, mas ele mostra, de certa forma, um brilhantismo cinematográfico, a importância de uma fortaleza. Quem está dentro da fortaleza consegue combater muito melhor numa batalha. Tem uma visão privilegiada, tem uma proteção privilegiada. E quem está do lado de fora tem que fazer um esforço hercúleo para poder superar a fortaleza, superar os ataques de quem está de dentro e vencer aquela batalha. Por que eu digo isso? Agora a gente vai entrar aqui na essência do devocional. Todos nós temos fortalezas dentro de nós. Agora, a Bíblia diz lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, ó, a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir as fortalezas que estão dentro de nós, que se levantam contra toda a obediência de Cristo. Interessante. Poxa, nós temos fortalezas, mas a palavra de Deus se levanta contra as fortalezas dentro de nós. E ao mesmo tempo, o Senhor é uma fortaleza. Como é que a gente encaixa esses símbolos? Como é que se encaixa essas coisas, Thiago, para aplicar na minha vida? Então vamos lá. A grande maioria das fortalezas que nós carregamos, elas primeiro surgem como um elemento de proteção. E é muito fácil visualizar isso. Vamos por um exemplo muito comum? Uma pessoa que é traída num relacionamento amoroso. A pessoa amou, se apaixonou, cuidou, se entregou e foi traído, traída. É muito natural, muito comum que essa pessoa venha, a fim de se proteger, ela vai ser um pouco mais prudente no próximo relacionamento. Ela não vai confiar tanto de primeira, ela vai demorar mais para se entregar. É natural isso acontecer, porque isso nasce como instinto de proteção. É a pessoa percebendo, olha, eu não posso quebrar a cara de novo, então não vou de embalo, eu vou dar uma segurada. Porém, quando essa proteção, entre aspas, ela não é remida, ela não é tratada da forma certa, o que acontece? Ela vira uma prisão. Você constrói uma fortaleza inicialmente para se proteger,
E talvez seja até prudente. Olha, você aconteceu uma traição, talvez no próximo relacionamento, vamos pensar um pouquinho, vamos avaliar um pouco melhor. Não se entrega assim de primeira, vamos com calma, sabe? Para poder o coração sarar, você observar melhor, tudo bem. O problema é, a pessoa fala assim, nunca mais eu me entrego a ninguém, nunca mais eu amo ninguém. Por quê? Porque um dia fui traído, traída. Aí você já está transformando uma proteção numa prisão. Compreende? Agora, essa prisão, quando ela nasceu, ela era proteção. O problema é que quando essa proteção não é remida, não é tratada conforme a vontade de Deus, ela se torna uma prisão. Te dei um exemplo, mas você pode pegar vários outros cenários traumáticos e aplicar para esse mesmo princípio. O princípio de uma fortaleza que surge dentro de nós, inicialmente com uma proteção, mas termina se tornando uma prisão. Por que que a gente precisa ser ministrado sobre o nome do Senhor ser uma torre forte? Ora, quem constrói uma fortaleza, inicialmente está querendo se proteger, correto? Correto. Então, quando a gente tenta tirar essa fortaleza, quando até a própria pessoa tenta tirar essa fortaleza dela, é natural que ela se sinta desprotegida, ela se sinta vulnerável, ela se sinta à mercê dos perigos que a fizeram gerar essa fortaleza. Então, quando a gente se sente à mercê, vulnerável, é natural de a gente se fechar mais, a gente se fecha com tudo. Aí nesse exemplo que eu dei, é a pessoa que, poxa, o menor sinal de desconfiança, a pessoa trava, não se entrega, já não se conecta, já fechou tudo no casulo ali. Então, aquela dificuldade, por quê? Porque a pessoa sentiu com tanto medo que ela volta de vez. Ela fecha a fortaleza de novo. E aí acontece, muitas vezes, por exemplo, em relacionamentos amorosos, a pessoa culpar o parceiro atual por uma situação que aconteceu com um parceiro antigo. Você me entende? Você entende o que eu estou falando? Você culpar o parceiro atual por uma situação que apareceu com um parceiro antigo. Como assim? Um parceiro antigo pintou e bordou, bagunçou com você. Aí como você acha que todo mundo é assim, você passa a tratar de forma equivocada o seu parceiro atual por conta de algo que o parceiro antigo fez com você. Olha como a trama da alma ela é altamente complexa, profunda, interessante também. Então, quando nós estamos lutando contra essas fortalezas do nosso interior, é muito natural que a gente vá se sentir desprotegido, que a gente vai se sentir à mercê, a gente vai achar que está dando sopa para o azar. Mas aí entra Provérbios 18:10. Sabe por que a gente não precisa criar e ter essas fortalezas para sempre? Pode ser que num momento de proteção você precise. Mas se você não traz a redenção, se você não remir essa proteção, vai virar prisão. Então, nesse momento onde você vai vencendo ali o seu trauma, vai vencendo a sua ferida, vai lutando ali no processo de cura interior, você vai se sentindo vulnerável, mas essa fortaleza que você desconstrói dentro de você não vai lhe fazer falta. Por quê? Porque o nome do Senhor é uma fortaleza. O nome do Senhor é uma torre forte. O nome do Senhor é que nos faz ficar seguros. Escrevi no meu Instagram recentemente que a promessa do Evangelho não é nós sermos invulneráveis. Você tira logo por Jesus. Jesus foi traído por um dos seus discípulos mais próximos, Judas. Judas, você tem ideia do nível de acesso, de confiança que ele tinha naquele meio? Judas era o tesoureiro da equipe. Ele cuidava das finanças daquela turma toda. E olha que lá tinha Mateus, que era cobrador de impostos. Seria como se fosse no tempo atual, mal comparando, né, um auditor da Receita Fiscal. Era um cara que entendia de contabilidade a altíssimo nível, mas quem cuidava era Judas. E aí Judas, ele trai Jesus, não só não só nessa questão financeira, né, mas ele trai o coração de Jesus mesmo, ele entrega Jesus, enfim, a história vocês conhecem. Então, o evangelho não é uma garantia de Deus. Olha, você vai ficar invulnerável. A partir de hoje, nada de ruim vai acontecer com você. Não, não. O evangelho, na verdade, ele nos dá coragem e força para exercermos vulnerabilidade. Amar verdadeiramente requer vulnerabilidade. Servir ao próximo requer vulnerabilidade.
fazer coisas novas que você nunca fez requer vulnerabilidade. Fé requer vulnerabilidade. Uma série de coisas que Deus nos convida para fazer, para viver, para ser, requerem vulnerabilidade. E nós podemos viver essa vulnerabilidade em segurança. Por quê? Porque seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, como diz a canção. Em teus braços é o meu descanso. Porque o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Então, eu não preciso ser mal porque a sociedade é má. Às vezes uma pessoa fala isso comigo. Não, Tiago, poxa, a sociedade é má. Se eu não for mal também, eu vou ficar para trás, vou ser prejudicado. E dá essa sensação no coração, às vezes. Não é verdade? Vamos ser sinceros aqui. Dá essa sensação de que, olha, se eu não colocar um temperinho de maldade, uma mentirinha, um engano, uma situação aqui, eu vou ser engolido, atropelado, porque tá todo mundo mentindo, todo mundo roubando, todo mundo enganando. Não, você não precisa disso não, meu irmão. Você não precisa disso. Você vai ser verdadeiro, vai ser puro, vai ser vulnerável. E você não vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque os justos correm para essa torre forte, que é o nome do Senhor, e eles se sentem seguros. Quando você está em Deus, você não se sente no prejuízo. Você não se sente inseguro, compreende? Quando você se sente no prejuízo por servir a Deus, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Você está tentando usar o Evangelho para um projeto pessoal. Aí você pensa, poxa, o Evangelho não está funcionando para o meu projeto pessoal. Mas talvez você não tenha entendido direito o convite de Cristo. Na verdade, Cristo fala assim, ó, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder ela. É como se Cristo estivesse dizendo assim, ó, aquele que quiser proteger a sua vida vai criar um monte de fortaleza para se proteger. Vai terminar isolado. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, aquele que for vulnerável, aquele que se entregar, vai encontrar a vida. Vai conseguir perceber, desfrutar e viver uma dimensão, um nível de graça que nenhuma fortaleza vai poder te dar. Entende? Eu lembro eu falo esse exemplo agora para a gente fechar o devocional. Um determinado repórter esportivo, ele falando o seguinte, olha, a torcida de futebol, ela não faz noção do que é o cara estar no campo e ter um estádio inteiro gritando ali. Aí ele falou o seguinte, eu já fui torcedor, de ficar em cima da arquibancada, falando com os jogadores, torcendo pelos jogadores, gritando pelos jogadores. E se você já foi para um estádio lotado, a torcida gritando, se você na arquibancada você já fica arrepiado, emocionado, né? Já mexe com você na arquibancada. Esse repórter falou assim, ó, eu já estive na arquibancada minha vida toda, mas quando eu comecei a trabalhar com futebol, que aí eu tinha que ficar no campo, do lado do campo, meu irmão, quando você tá ali na parte de baixo, olhando para cima, acima da torcida, é uma coisa 10, 20, 30 vezes mais forte. Quem que experimenta isso? Só quem tá ali no campo, os jogadores. Só quem tá ali na parte de baixo. Então, tem coisas da vida que você só vai experimentar em determinados lugares, em determinadas situações. Uma coisa é você vivenciar a vida olhando os posts da internet. Ó, fulano viajou para tal lugar. Olha que foto linda de ciclano. Olha que Reels maravilhoso, que vídeo, nossa! Tem tal restaurante ali, tem aquele ponto turístico em tal lugar. Meu irmão, outra coisa é você pegar o avião e embarcar, tá lá. Sentir lá o cheiro da brisa do mar. Sentir o friozinho do lugar de frio que você quer visitar. Ir naquele restaurante lá e saborear o prato. Então, você pode desfrutar numa rede social, vendo foto, vídeo? Pode, mas outra coisa é você ir lá experimentar. O lugar que você tá na história pesa completamente. Dá toda a diferença. Toda a diferença. Então, o Senhor nos convida para nós fazermos isso aqui mais do que um discurso. Estar no Senhor, ter o nome do Senhor como uma torre forte e correr. Quando você está nesse lugar seguro que é a torre forte, que é o nome do Senhor, você vai perceber que existe uma graça, um prazer, uma satisfação, uma delícia muito maior do que ficar limitado às próprias fortalezas que nós criamos em nosso coração. Fortalezas essas, repito, que muitas delas começaram a fins de proteção. Muitas delas começaram com o instinto de sobrevivência. Mas aí você não trabalhou esse trauma direito, esse sentimento direito. Você não trabalhou essa questão, essa crença direito no teu coração. De repente essa fortaleza que nasceu como proteção se tornou prisão.
Mas hoje o Senhor te convida a tomar um passo de fé e entregar as chaves dessa fortaleza a Deus. Diz assim: Senhor, hoje eu te entrego as chaves da fortaleza do meu coração. Hoje eu te entrego as chaves desse sentimento, dessa crença, dessas decisões que eu tenho tomado. E eu confesso, Senhor, olha, quando você entrega as chaves a Deus, dá aquele friso na barriga. Dá aquele medinho. Você pensa: rapaz, será que eu não estou emocionado, não? Será que não vai dar errado, não? Será que... Ai, meu Deus. Porque você está lidando agora com um desconhecido. Você está saindo do seu lugar de conforto, está saindo do seu lugar de costume. Mas você vai perceber, meu irmão, que estando no Senhor, um lugar que não é um lugar de invulnerabilidade, pelo contrário, é um lugar onde você é fortalecido para ser vulnerável, para conseguir ser vulnerável. Você vai perceber que estando no Senhor, você vai ter uma fortaleza inabalável. As nossas fortalezas pessoais, meu Deus, um sopro de vento abala na hora. As nossas fortalezas, elas podem cair por N motivos. Mas o nome do Senhor, a palavra de Deus fala assim, ó, passaram os céus, passaram a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O nome do Senhor é uma fortaleza segura e os justos correm para ela, eles estão seguros. Então, Provérbios 8:10, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela, estão seguros. Corra hoje para Deus. Entregue essas fortalezas para Deus. E como disse o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor, ela vai destruir essas fortalezas do interior, ela vai convencer você de novas realidades, ela vai mostrar para você a verdade de fato, ela vai te posicionar e ela vai te fazer vencer a maior guerra que existe. Não é a de país X, Y, Z, não é a guerra econômica que você vive ao seu redor, não é a guerra no seu bolso, é a guerra no seu interior. É essa guerra que o Senhor Deus vai te ajudar, vai lutar com você, vai fazer você vencer e vai te dar uma graça tão especial quanto eu nem consigo comunicar aqui agora. Confesso que estou tentando encontrar uma palavra, mas eu não consigo, pela minha capacidade humana limitadíssima, te dizer o quão bom vai ser você tomar esse passo de fé e confiar um pouquinho mais no Senhor, para que essas coisas no seu coração estejam resolvidas. Amém, gente? Vamos orar a Deus. Eu quero, antes de orar, convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar um like nessa transmissão. Tua inscrição é muito importante. Teu like também ajuda muito para essa transmissão chegar para mais pessoas. Inclusive, tem várias pessoas que assistem a Devocional todo dia, que o YouTube recomenda, vai recomendando todo dia. A pessoa não se inscreveu ainda, né? Teve várias pessoas que falam assim: Thiago, eu estava aqui acompanhando já há meses, não tinha me inscrito ainda no canal. E por que o Devocional chegou para essa pessoa? Porque o seu like faz isso. Faz com que o YouTube recomende esse canal para quem tem o mesmo perfil de consumo de vídeos que o seu. O YouTube faz isso. Então, teu like transforma o vídeo num missionário. Gente, entra também no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, cujo link fica no comentário fixado. Lá eu mando 10 minutinhos antes o link do nosso devocional e mando durante o dia também as minhas anotações pessoais para aprofundar o estudo do texto. É um grupo fechado, não tem conversa paralela, ninguém vai ficar te incomodando, ninguém vai ficar mandando mensagem inútil. Link do devocional de manhã, anotações do devocional pela tarde, e aí todo dia você vai assistindo um pouquinho mais, lendo um pouquinho mais, crescendo um pouquinho mais, e Deus vai falando com você em todos os momentos. Então, para entrar no grupo, clica no link que está fixado nos comentários. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. Nós confessamos, Pai, como Salomão escreveu em Provérbios 8:10, que Tu és uma torre forte, uma torre segura. E nós te pedimos, Senhor Deus, para que toda fortaleza que foi construída no nosso interior, que não é aprovada pelo Senhor, que o Senhor possa tratar o nosso coração. O Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude nesse processo de cura interior. E nos ajuda, Deus, a confiarmos unicamente em Ti, ó Deus. Quantas vezes as fortalezas que carregamos foram inicialmente instrumentos de proteção, mas se tornaram a prisão. E o Senhor veio para nos libertar. Tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós confiamos nessa palavra, nós reivindicamos essa palavra, nós nos entregamos a essa palavra e a esse processo que ela gera em nós. Nós confiamos em Ti, Pai,
Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte que mais falou do teu coração. Sempre faço questão diariamente. Vejo todos os comentários, está respondendo um por um. E é sempre bom ter esse feedback de como Deus falou contigo. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.